Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Meus irmãos, o livro de Hebreus é, sem dúvida, a melhor maneira de você entender o Velho Testamento. É a chave interpretativa, a chave hermenêutica para entender e compreender principalmente a respeito das alianças que Deus fez e que de alguma maneira perpetuou-se por muito tempo até a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Ele aqui chegou pela primeira vez. O Velho Testamento anuncia a vinda de Jesus. O Novo Testamento anuncia a volta de Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento aponta para Jesus. Uma igreja saudável tem que ter uma compreensão de como ler a Bíblia. E você deve ler a Bíblia à luz de Jesus. Ele é o personagem máximo. Ele é o protagonista de toda a revelação. E o livro de Hebreus foi escrito aos hebreus com uma particularidade e um propósito todo especial, no sentido de que eles entendessem que Jesus é superior a Moisés, é superior aos anjos, é superior aos patriarcas, é superior aos profetas, e que a velha aliança tinha chegado ao fim. Essa foi uma dificuldade tremenda, muito grande, para os apóstolos, para os primeiros convertidos. Eles estavam habituados a guardar o sábado, e agora? Eles estavam habituados a trazer animais para o sacrifício, e agora? Eles estavam habituados por séculos e séculos a separar animais limpos de animais impuros, e agora? Eles estavam habituados a ter um sumo sacerdote, que quando morria era substituído por um outro, e nós temos a relação deles no Velho Testamento, e agora? Eles estavam habituados ao rigor da lei, e à justiça imediata, e à punição do pecado de uma maneira muito rigorosa e cabal. E agora? Essas questões são tratadas de uma maneira tão extraordinária, tão clara, tão precisa, que vai tirar as dúvidas a respeito de tudo quanto eu acabo de indagar. Essas questões estão na mente ainda de muitos. Por que isto? Por que aquilo? O livro de Hebreus apresenta a superioridade de Jesus. Hebreus capítulo 3. Porque muitos saíram do Egito e pereceram na jornada. Começaram e não terminaram. Porque muitos foram libertos com a mão forte de Deus, com o braço estendido, viram maravilhas, viram milagres acontecerem em si mesmos, e assim muitos perderam o privilégio de sair e chegar. Um grupo de irmãos, aqui nós temos irmãos que saíram do Egito. Pastor, me explique isso. No dia que você aceitou a Cristo como seu Salvador, no dia que o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, naquele dia, na linguagem do Velho Testamento, à luz do livro de Hebreus e das epístolas de Paulo, você foi liberto da escravidão, não de um faraó, como eles ficaram escravos 430 anos. Eles foram libertos. Nós conhecemos a história. Deus usou Moisés como libertador.
O libertador dos hebreus lá do Egito foi Moisés. E eles têm por Moisés até hoje um respeito tremendo. O grande líder, o servo que Deus fez como uma ferramenta poderosa para enfrentar os faraós e conduzir aquele povo, 630 mil pessoas, fora mulheres e crianças, em torno de 1.150.200.000 pessoas. Impressionante. Ali está o cenário que o Velho Testamento aponta, a condução, o êxodo, por isso o nome do livro. Só que muitos saíram e muitos não chegaram. Querido, você saiu do Egito, não tenha saudade do Egito. Você saiu do Egito, não olhe para trás. Diga ao povo de Israel o quê? Para frente. Eu gostaria de abrir seus olhos, porque eu e vocês também estamos numa jornada, e Deus abençoou aquele povo, e à frente numa coluna, há um texto que é muito impressionante, diz: eu não deixei a sandália dos seus pés. A sandália que eles saíram, caminharam com 40 anos, mas a Bíblia diz: eu não deixei as vossas sandálias, as vossas alpercatas envelhecerem. Eu cuidei dos vossos olhos, eu cuidei inclusive de vossas roupas. Eles viram o cuidado de Deus, o amor de Deus, e muitos não chegaram. Muitos não tiveram o privilégio de ver a terra prometida. E Deus disse: olha, quando vocês chegarem lá, o local que eu estou separando para vocês não está desocupado, não é terra abandonada. Está possuída por 7 grandes nações, maiores que vocês, mais fortes que vocês. Eu vou tirar todas elas, porque tem feito coisas abomináveis, e eu darei aquele lugar a vocês. Você saiu do Egito? Se lembra quando saiu do Egito? Não? Então você não saiu, você ainda está lá. Há muitos que começam e não terminam. Isso em muitas coisas na vida. Começam um curso e não terminam. Enfrentam dificuldades e depois o que? Vacilam. E vai deixando para trás uma porção de marcos, de coisas começadas e não terminadas. Começa a ler um livro e não termina. Começa a fazer um tratamento e não vai até o fim. Começa a perseguir um ideal e não persevera. Infelizmente, muitos começam e não querem pagar o preço. Há um preço a ser pago, querido. Esse texto fala de uma jornada, e eu gostaria de abordar sua jornada espiritual, sobretudo, sua nova caminhada, sua nova proposta. E tem pessoas que começam muito bem, com um ânimo muito grande, e depois contrariedades, as seduções do mundo. Lembra da parábola do Senhor Jesus Cristo? Começam, mas são seduzidos, ficam encantados, embevecidos, se distraem, perdem o foco. Mas eu quero dizer algo também: o mais importante não é chegar em primeiro lugar, mas é chegar. Esse texto vai falar em uma dimensão não apenas espiritual, mas um sermão tridimensional, que vai abordar o espiritual, a sua própria vida, na conjuntura e nas lutas e nos seus desafios pessoais, quem sabe até mesmo desafio de relacionamento dentro de sua própria casa. E esses desafios precisam ser vencidos. A gente que casou e descasou. Ei, você saiu do Egito. Saia do Egito. Tem gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. E no capítulo de Hebreus, capítulo 3, depois de ele apresentar a superioridade máxima de Jesus, acima de anjos, de arcanjos, de profetas, superior a Moisés, ele vai falar agora sobre um texto que espero que você aplique à sua vida pessoal.
Em Hebreus capítulo 3, vamos ler. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente quem é Jesus. Primeira vez que Jesus é apresentado, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é? Só que quando ele vai falar Jesus, ele não diz Cristo, ele fala Jesus, porque é o Messias que desceu dos céus e tomou forma humana. E em Salmo capítulo 8 diz que Jesus, quando Deus tomou a decisão de enviar o seu filho, disse: ponha o nome dele de Jesus, e o fez menor do que os anjos. Jesus que foi feito, não o Cristo que vive antes que o mundo existisse, para que ele sofresse o martírio e também para que ele sofresse a morte. O Salmo 8 diz assim: quem é o homem para que tu visites? A humanidade foi visitada pelo próprio Deus. Quem é o homem para que te lembres, ou o filho do homem que o visites? Capítulo 2, versículo 6. Fizeste-o um pouco menor do que os anjos, de glória e honra coroaste. Esse certo lugar aí é o Salmo 8. Depois você confere e leia o Salmo 8. Diz o texto: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ou seja, há muita coisa que ainda não está debaixo da autoridade ainda, diz o texto. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, aí ele diz: se fez Jesus por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Ele esvazia-se, ele toma forma humana, como eu e você. Nós somos chamados coroa da criação de Deus. O homem recebeu autoridade para exercer domínio sobre todas as coisas. Jesus chamou 12 apóstolos. E ele, em capítulo 3, é chamado também de apóstolo, porque ele é, na verdade, o que inicia toda a obra apostólica. E a igreja verdadeira, ela é apostólica, ou seja, ela está fundamentada na doutrina pregada por Jesus e os apóstolos. A verdadeira igreja é apostólica, ela é católica, significa que é uma fé única em um Deus, um só Senhor e um só batismo. Só não é romana, é católica, apostólica, cristã, sentada em Cristo. Romana jamais. Nem tem sumo sacerdote, porque o Hebreus vai dizer que o sumo sacerdócio é de Jesus. E diz o texto: como também o qual fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então o texto vai falar sobre Moisés e Jesus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, a superioridade, maior glória do que Moisés, tanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. Qual é a casa? A casa que Deus está construindo é você. Você é a habitação de Deus.
Você foi feito pelo Senhor. Deus está preparando uma casa e a Bíblia diz que aquele que começou a obra em você, você saiu do Egito manchado, escravo, vaso rachado. Você saiu do Egito mancando, cego, coxo. Você saiu do Egito surdo. Você saiu do Egito morto em vossos delitos e pecados. Mas fiel é aquele que te tirou do Egito e está fazendo uma obra na sua vida. E você já não é mais coxo. Você não é para viver se arrastando. Você não é mais surdo. Você não é mais cego. Nem você está escravo. Você é livre. Você é livre. Saia do Egito. Saia do Egito no seu ambiente escolar. Saia do Egito diante dos reclames e diante das seduções desse mundo. Versículo 7, por favor, agora. Assim, pois, diz o Espírito Santo: se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais o coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Meus irmãos, o povo de Deus viu o Senhor atuando, viu o Senhor provendo, era Jeová Jireh, viu o Senhor cuidando deles, operando livramentos, e eles duvidaram de Deus, eles provocaram a Deus, murmuravam de uma maneira impressionante. Não há povo mais murmurador em toda a Bíblia do que os hebreus. E diz o texto: onde os vossos pais me tentaram, porque estava falando agora para uma outra geração. Aqui estava falando para os netos, bisnetos, tataranetos. Os vossos pais me provocaram, os vossos pais duvidaram de mim, por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse versículo 12 e o versículo 13, e é um recado muito grande para quem um dia começou a jornada e quer terminar a jornada. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Olha, se a palavra não está funcionando na vida de alguém, o problema não está na palavra, está na vida desse alguém. Não duvide da eficácia da palavra de Deus. Não duvide que a palavra de Deus se cumpre, porque cumpre. Não duvide das promessas de Deus, porque Ele honra. Não duvide do caráter de Deus, porque Ele é perfeito. Não duvide se você não está vendo as coisas acontecer na vida de A e B, e baseia-se nestas vidas. A Bíblia diz a você hoje, meu querido e prezado irmão ou irmã, para você não desenvolver dentro do seu íntimo um coração incrédulo, que duvida de Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Sabe qual é o seu papel na igreja? Vamos, meu irmão, vai dar certo. Seu dia vai chegar. Não foi hoje, mas vai ser amanhã. Continue, vai em frente, não olhe para trás. Aquele que lança a mão de arado e não olha o que? Para trás. Lembre-se da mulher de Ló. E diz o texto: pelo contrário, exortai mutuamente, encorajai uns aos outros mutuamente, na hora da dor, do sofrimento, da enfermidade, da dificuldade, durante o tempo que se chama hoje aí com H o quê? Por que H maiúsculo? Em todas as Bíblias, hoje, sabe o quê?
O único tempo que você tem é agora. Daqui a pouco você nem sabe. Alguém tem garantia que vai estar vivo hoje à noite? O único tempo teu é agora. E a decisão tem que tomar é agora. Há o tempo que se chama hoje. Hoje. E diz o texto: a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, duas coisas. Uma é a incredulidade, duvidar de Deus, da eficácia de Deus, da palavra de Deus. E o outro é um pecado que já fez ninho em tua vida, um pecado de estimação, que você não vence de jeito nenhum. O engano do pecado. Cuidado, a Bíblia diz assim: é por isso que alguns começam e não terminam, porque nós temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio que tivemos. É do princípio ao fim a nossa confiança firmada nele. A nossa âncora é Jesus. A firmeza de continuar, apesar das nossas limitações e fragilidades, diante do mar encapelado da vida, é Jesus. E glória a Deus e glória a Jesus, porque se fosse no velho pacto, estaríamos perdidos. Já tínhamos sido punidos, diz o texto. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não seja rebelde. Não cultive dentro de você um coração insensível. Esse endureçar é isso, que perdeu a sensibilidade. Tanto é que você canta, é como se não cantasse. Perdeu a sensibilidade total. O Egito cauteriza, o engano do pecado cauteriza. Você perde a sensibilidade. E assim como o Covid-19 tirou o olfato de muitos, há muitos que perderam o olfato para sempre, de vez, e já não sente mais o mau cheiro insuportável de suas vidas. Tem gente que tem muito cuidado com o asseio e sabe que precisa usar um desodorante, tomar um banho, fazer um asseio. Mas a Bíblia diz Jesus Cristo, que o que está sujo não é o exterior, o que está sujo é o interior. E a Bíblia diz que Jesus Cristo diz: e dentro de vós há uma, segundo Jesus, palavra do Senhor Jesus Cristo, a podridão e mau cheiro. Vocês são limpos por fora, disse Jesus, fétidos por dentro. Perdeu a sensibilidade do mau cheiro de suas decisões, de suas opções. Ainda fica cheio de expectativa quanto ao Egito. Tem saudades das cebolas do Egito, das carnes do Egito. Diz: olha, hoje, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Há muitos que entram, há muitos que saem, há muitos que começam, mas poucos são os que perseveram. Aquele que perseverar até ao fim, ainda que te custe a morte, e eu vou te dar o quê? A coroa da vida. Perseverança, meu irmão. Quero estar lá para aplaudir tua vitória. Quando você chegar ao pódio, não precisa ser o primeiro lugar, mas que chegue. Começou a carreira cristã, vai em frente. Não abandone Jesus jamais, porque senão o seu último estado será pior do que o primeiro. E que Deus te abençoe. Amém.